Bom dia! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Levantou da cama, escovou os dentes, tomou um café? Ah, não acredito! É meia-noite agora e você está assistindo minha aula? Não tem problema não, gente. Contanto que vocês consigam compreender a matéria, ó, tudo tranquilo, tá? Vamos entrar agora numa nova parte da matéria de PA, que é uma das últimas partes, tá? Que é a soma de termos de uma PA. Tranquilo? Ok? Pessoal, essa matéria é muito gostosa, só que ela torna os exercícios um pouco mais difíceis. Vocês vão verificar que agora a gente começa a ter muitos probleminhas com algumas questões do cotidiano para resolver, só que eles deixam os probleminhas super confusos e a gente acaba não conseguindo identificar, às vezes, quem é o N, quem é o AN, quem é a soma dos termos. Começa a ficar muito confuso mesmo, tá? Então, ó, um exemplo desse tipo de exercício confuso é esse que eu pedi para vocês fazerem, tá? Na página 12, o exercício 23. Vamos ler comigo? Vamos ver como o exercício ele é cruel com vocês? Olha só. Um estudante selecionou 100 exercícios de matemática. Oi, gente, imagina que sonho fazer 100 exercícios de matemática. No primeiro dia, ele resolveu somente um exercício. No segundo dia, 3 exercícios. No terceiro dia, 5 exercícios e assim por diante, até o final de todos os exercícios. Quantos dias ele precisou para resolver todos os exercícios? Fala assim, meu, que negócio difícil, que é isso? A gente não sabe quem é o AN, quem é o número de dias, quem é a quantidade de exercícios, a gente não consegue identificar nada. Então, pensa comigo, vamos começar ao contrário, ó. Eu vou explicar como se eu tivesse eu fazendo exercício. No primeiro dia eu fui lá e fiz um exercício. No segundo dia eu fui lá e fiz 3. No próximo dia eu fui lá e fiz 5. E o outro dia, 7. E o outro dia, 9. E o outro dia, 11. Ah, então beleza. Você pegou agora que ele está falando de uma PA? Presta atenção que ele não citou que é PA no exercício. Ele deixou por sua conta e risco. Você sabe que é PA porque você está vendo a matéria de PA. Você está vendo o exercício na matéria de PA. Tudo bem, tranquilo. E aí o que acontece? Então, você identificou que é uma PA. O primeiro termo é 1, o segundo termo é 3, o terceiro termo é 5. Então foi aqui o que eu fiz, ó. PA, identificamos. O primeiro termo é 1, o segundo termo é 3, o terceiro termo é 5. Então tá. Esses 1, 3, 5 são o quê? Exercícios que ele fez num dia. Então presta atenção, no primeiro dia ele fez 1, depois ele fez 3, depois ele fez 5. Então o primeiro dia é um exercício. Se eu somar o primeiro dia com o segundo dia, a quantidade de exercício, eu vou somar 1 mais 3. Então, depois que ele terminou os exercícios do segundo dia, ele já teria feito o quê? 4 exercícios. Se eu somar o primeiro dia com o segundo dia com o terceiro dia, 1 mais 3 mais 5, 9 exercícios. E assim por diante. Então, ele falou que ele pegou 100 exercícios para fazer. Esse 100 significa a soma de todos os exercícios que ele fez. Tá bom, você tá vendo a matéria de soma de PA, você tá na página da matéria de soma de PA, então lógico que você vai usar soma. E se é um exercício de um vestibular, se é um exercício de Enem, se é um exercício de concurso, se é um exercício da prova, como que você vai identificar? Então você tem que ter essa análise, você tem que interpretar o problema, você tem que entrar dentro do problema e ver o que está acontecendo. Então esses 100 exercícios que ele falou que ele ia resolver é a soma de todos os exercícios que ele foi fazendo, dia após dia, tá? Então percebam que ele não deixou muito claro, mas a posição da sua PA indica o dia que ele está fazendo. Por exemplo, aqui ó, é o A1, certo? Aqui é o A2, aqui é o A3. A posição aqui é 1. Você está no primeiro dia que ele está fazendo exercícios. Aqui é o A2, então a posição 2 indica que ele está no segundo dia. Aqui é o A3. Então, a posição 3 indica o terceiro dia. Quem é mesmo esse cara que indica a posição? É o N. Então, o N nesse exercício vai indicar o quê? Quantidade de dias. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Aí, quando eu tô falando de soma, eu falei assim, olha, eu vou fazer vários exercícios, então eu vou ter uma soma de 100 exercícios. Tá bom, se eu tô usando soma, vamos então logo começar com a fórmula da soma. A fórmula da soma vocês viram na aula que eu deixei no e-class. A fórmula da soma é essa daqui, ó. A soma dos
N termos de uma PA é, entre parênteses, A1 mais AN vezes N dividido por 2. Tudo bem? Vamos verificar quem eu tenho. A1. A1 eu tenho, vale 1. O AN, que é o último termo. Quem é o último termo nesse exercício? É a quantidade de exercícios que o aluno fez no último dia. Não sei, professora, eu não faço a menor ideia. Quem que é o meu último termo? Tudo bem? Então fica em quê? Em ponto de interrogação. Não sei. Então, ó, o AN é o próprio AN. Não faço a menor ideia de quem ele seja. Não é um número pra gente. N, que é a quantidade de termos, que é a quantidade de dias que ele levou para fazer os 100 exercícios, também não tem. Ó, então fica como N mesmo, tá? Aí o que acontece? Dividido por 2. Aqui na soma eu tenho a própria soma dos exercícios, que é 100, tenho A1, mas não tenho esses dois termos. Isso não pode acontecer. E geralmente os exercícios de soma de PA eles fazem isso. Você não pode ter dois termos diferentes. Você não pode ter o AN e o N sem descobrir, em aberto. Não pode acontecer isso. Então o que geralmente a gente faz? A gente pega como ficaram duas incógnitas para a gente descobrir, a gente primeiro passa pela fórmula do termo geral. Para quê? Não sei se vocês vão lembrar, mas alguns dias atrás eu fiz um exercício que pedia determine o termo geral dessa PA. Então é isso que a gente vai fazer. Querem ver o porquê? Olha o que acontece, ó. A1 vale 1. Razão, se eu estou vindo do 1 para o 3, eu estou somando que número aqui, gente? Eu estou somando razão 2. Então tá. Poderia ter feito A2 menos o A1, que seria 3 menos 1, que dá 2, tá? N, que é o número de dias, vai deixar como N mesmo. A N, que é o último, a quantidade de exercícios que ele fez no último dia, também não sei. Vou deixar como AN mesmo. Vamos lá. Fórmula, ó. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. AN, que é a quantidade de exercícios que ele fez no último dia, eu não sei. AN. A1 é 1. O N também não sei, menos 1 vezes a razão, que é 2. Tranquilo. O que eu posso fazer aqui? Ó, esse 2 vai fazer distributiva. 2 vezes N, 2N. 2 vezes menos 1, menos 2. Aí esse 1 e esse menos 2 eu vou subtrair eles. Então vai ficar AN, que é o último termo, ou seja, o termo geral, é o 2N, e faz 1 menos 2, vai dar menos 1. Por que eu fiz isso daqui? Para deixar o AN em função de N. Agora, aonde tiver aqui, ó, na minha fórmula do termo geral, na minha fórmula da soma, onde tiver a N, eu não vou colocar N, eu vou tirar o AN e vou colocar o quê? 2N menos 1. Vamos ver como faz, ó? Fórmula da soma, então, de novo. Soma dos termos é A1 mais AN vezes N, dividido por 2. Soma. Eu somei todos os exercícios, deu quanto? 100. Então, eu vou substituir. A soma vale 100. O primeiro termo, 1, tá? O AN, que é o último termo, tá aqui, ó. O AN vale isso daqui, ó. 2N menos 1. Então, no lugar de AN, eu tiro o AN e coloco aqui, ó. 2N menos 1. Essa é a parte difícil do exercício, tá? Vezes o N, tudo isso dividido por 2. O que eu vou fazer? Vou organizar. Esse 2 que está dividindo, eu posso passar ele aqui, ó, multiplicando, tá? Aqui dentro do parênteses eu tenho um positivo e um negativo. Corta. Ficou o que dentro do parênteses? 2N vezes o N que estava lá fora. Prestem atenção que você tem aqui, ó, o 2 multiplicando 100 e esse 2 multiplicando o N multiplicando o N. Presta atenção que esse parênteses ele não é necessário. 2 vezes N não precisa do parênteses. Por que eu deixei? Só para você entender que eu cancelei um positivo e um negativo, dentro do parênteses só sobrou o 2N. Eu só deixei ele para você ficar mais visual, para você entender, mas não precisa dele, tá? O que eu posso fazer com 2 que está multiplicando tanto o lado direito quanto o lado esquerdo? Corta. Aí fica o quê? 100, ok? E aqui ficou N vezes N. Quanto que é N vezes N? N ao quadrado. Vamos inverter para ficar mais fácil para você, ó. N ao quadrado é igual a 100. Tá bom, o que eu faço com esse quadrado? Passa para lá como raiz. Então, N é igual a raiz de 100. Não se esqueça que todas as vezes que você vai tirar a raiz quadrada tem que ter o mais ou menos. Então, N é igual a mais ou menos raiz de 100. Quanto que é raiz de 100? 10. N é igual a mais ou menos 10. Gente, isso daqui, ó, você poderia também ter interpretado como uma equação de segundo grau. Então, às vezes, você vai ter que utilizar Bhaskara para sair desse tipo de exercício, tá bom? A gente resolveu do modo fácil. Por isso que teve o mais ou menos. É como se fosse N1 e N2, X1 e X2. Eu teria duas respostas. Qual resposta eu considero, professora, positiva ou negativa? Interpreta o problema.
O que eu falei que N é? N é a quantidade de dias que ele demorou para fazer o exercício. Eu tenho como ter dias negativos? Não. Então fica sendo 10 dias, tá? Aí você fala assim, é loucura fazer isso daí. Eu não tenho como um jeito mais fácil de fazer? Tem. Você tem, no primeiro dia você fez um exercício, 3 exercícios, 5, 7, 9, 11, 13 e assim por diante. Vai somando. 1 mais 3, 4, 4 mais 5, 9, 9 mais 7, 16, 16 mais 9, 25. Vai somando, até que no último dia você consiga ter uma soma valendo quanto? 100. Ele não quer esse cara, ele não quer saber quantos exercícios ele fez no último dia. Ele quer saber quem? Ele quer saber a posição. Ele quer saber quantos dias o aluno demorou para conseguir resolver todos os exercícios. Entendeu? Quem quiser fazer na mão depois de verificar, dá certo. Você vai descobrir que no A10, no 10º dia, quando você soma a quantidade de exercícios que ele fez no 10º dia, ele consegue 100 exercícios no total. Tudo bem? Maluquice esse problema, mas é assim que resolve, tá? Ó, beijos pra vocês, saudades!